bem com vocês? Espero que sim. Hoje é a nossa quinta videoaula. Nós vamos finalizar a unidade 2, tá? Então, hoje a gente vai ver decomposição em fatores primos, o MMC e o MDC. Nós já vimos MMC e MDC, só que agora é resolvendo de uma outra maneira, por um outro método, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente começar, a gente vai ter que relembrar o que são os números primos. Então, os números primos são aqueles que possuem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo, tá bom? Então, ele só possui dois divisores, 1 e ele mesmo. Na aula passada, eu falei para vocês que era importante a gente memorizar alguns desses números primos, né? Que a gente vai utilizar na matéria de hoje. Então, os números que vocês devem memorizar: 2, 3, 5, 7, 11, 13. Vocês sabem que os números primos, eles são infinitos, porém, esses são, assim, os mais importantes para que a gente possa dar continuidade na matéria que nós vamos aprender hoje, tá bom? Bom, o que é decomposição? Decompor significa dividir, separar. Quando queremos decompor um número em fatores, significa que devemos escrever esse número na forma de uma multiplicação. Por exemplo, o número 12 pode ser escrito na forma das multiplicações. Então, olha só, todos os números podem ser escritos na forma de alguma multiplicação. Eu coloquei algumas aqui para vocês. Por exemplo, 12 vezes 1 dá 12. 12 vezes 6 também dá 12. 3 vezes 4 também dá 12. E 2 vezes 2 vezes 3 também dá 12. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3, 12. Então, o número 12, ele dá para ser escrito de várias maneiras, né? No caso, falando da multiplicação. Só que nós precisamos focar que a nossa matéria é em escrever os números numa multiplicação, só que usando só os números primos, ó. Aqui eu só usei o 2, que é primo, e o 3. Então, nós precisamos focar nisso, tá? Mas e se eu pedisse para vocês fazerem a decomposição do número 20 em fator primo? Então, se eu falasse assim, com multiplicação, usando só os números primos, daria 20. Para alguns conseguem pensar fácil, para outros é difícil. Então, para isso, a gente tem alguns métodos, tá bom? E ficaria assim, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Reparem que aqui está escrito 2 elevado ao quadrado vezes 5. A gente aprendeu isso. Isso aqui é uma potência, né? Esse 2 é esse 2 que apareceu aqui, e esse 2 em cima significa que o 2 apareceu duas vezes, tá? Essa aqui é a melhor maneira de escrever um número, tá? Utilizando a potência. Agora, mas imagina, o 20 foi fácil, mas imagina se eu pedisse para vocês decompor o número 1024 em fator primo. Ia ser muito difícil para vocês, né? Então, por isso, existem métodos, como eu falei. Então, para descobrir, poderia ser escrito como um produto de números primos, podemos utilizar o processo das divisões sucessivas, que é o que nós vamos aprender agora. Para isso, eu vou passar um exemplo para vocês. Vamos lá? Bom, vamos fazer uma decomposição? Então, como que eu escreveria, por exemplo, o número 300 na forma de uma multiplicação de fatores primos? Como eu falei, seria complicado, né? Vocês pensarem, nossa, que número que eu vou multiplicar e só posso usar os números primos que vai dar 300. Então, nós vamos fazer o processo da divisão sucessiva. Primeiro, vamos anotar aqui em cima os números primos para a gente estar consultando, tá? E eu pedi para vocês darem decoradinha, né? Nesses números, que são o 2, 3, o 5, o 7, o 11 e por aí vai. Então, vamos lá. Nós vamos passar um traço assim e vamos ir dividindo os 300 pelos números primos. A gente começa pelo menor, que é o 2, tá bom? 300 dá para dividir por 2? Sim. E lembrando, tem que ser uma divisão exata. Então, dá para dividir por 2. 300 dividido por 2, o resultado é 150. Coloca aqui embaixo. O 150 ainda dá para dividir pelo número 2? Dá sim. 150 dividido por 2, o resultado é 75. Coloco aqui.
75 não dá para dividir por 2, não. Aí vocês têm que lembrar daquelas regrinhas dos critérios de divisibilidade, né? O 2 dá para dividir por número par. Será que dá para dividir por 3? Ah, dá sim. Então, vou dividir. Lembrando, a divisão não pode dar resto, tem que ser uma divisão exata. 75 dividido por 3, 25. 25 ainda dá por 3? Não dá. Será que dá por 5? Aham, dá sim. Então, vamos por 5. 25 dividido por 5, 5. O 5 dá para dividir por 5? Dá. É resultado 1. Quando eu chego no 1, significa que eu acabei. Muito bem. Esses números aqui, se eu multiplicá-los, eu vou chegar em 300. Então, se eu fizer 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5, eu chego nos 300. Então, esses números, quando multiplicados, dá 300. Então, eu achei os números primos, que quando multiplicado, resulta em 300. Então, é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. E eu falei para vocês também que vocês poderiam estar escrevendo de uma outra maneira, né? Utilizando a potência. Quantas vezes o 2 apareceu? 2 vezes. Então, 2 elevado a 2 ao quadrado. Vezes o 3 apareceu uma vez só. Pronto. E o 5 apareceu 2 vezes. Então, 5 ao quadrado também. Essa é a decomposição do número 300. Então, o número 300 pode ser escrito dessa maneira. Para vocês, tá vamos bom? lá? Bom, o processo prático para determinar o MMC e o MDC. Acabamos de ver o processo das divisões sucessivas para decompor o número. A partir desse mesmo processo, nós vamos fazer para calcular o MMC e o MDC. Então, não precisa mais daquela outra maneira como a gente estava fazendo, tá? A gente faz dessa maneira agora, que chama processo prático. Então, vamos fazer um exemplo para ficar mais claro para vocês. Agora, vamos fazer um exemplo de MMC e MDC utilizando essa decomposição em fatores primos. Então, vamos começar pelo MMC. Então, eu quero que vocês calculem para mim o MMC de 6 e 8. Então, antes de eu ensinar dessa maneira, vocês faziam o quê? Escreviam todos os múltiplos de 6, todos os múltiplos de 8, verificava qual era o menor. Dessa maneira, não precisa. Eu vou pegar o número 6, o número 8, e vou fazer o mesmo processo. Lembrando que tem que ser pelos números primos. Algum desses dois números dá para dividir por 2, que é o primeiro número primo? Dá sim. 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2, 4. Algum deles dá por 2 ainda? Aham, dá sim, é o 4. Ah, professor, o 3 não dá para dividir por 2, vai sobrar resto. Não tem problema. Repete. 4 dividido por 2, 2. Algum deles dá por 2 ainda? Aham, ainda dá. Então, não posso trocar. 3 não dá. Repete. 2 dividido por 2, 1. Beleza, agora eu tenho 3. 1 é como se fosse já acabado, né? Bom, o 3, o próximo número primo é o 3. Dá para dividir 3 por 3, então beleza. 3 dividido por 3, 1. Já tinha dado 1. Acabou. Quando chega nos 2, 1 acabou. Bom, para eu achar o MMC, basta eu multiplicar todos esses números aqui. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3 dá 24. Então, o MMC de 6 e 8 é 24. Então, um processo prático, sem precisar fazer daquela maneira como eu fiz das outras vezes para vocês. Esse foi o MMC. E se eu fosse fazer o MDC? É diferente, tá? Então, agora eu quero calcular o MDC de 36 e 60. O processo, ele é o mesmo, tá bom? Também a gente vai utilizar as divisões sucessivas. Então, vamos lá. Algum deles dá para dividir por 2? Dá sim. 36 dividido por 2, 18. 60 dividido por 2, 30. Algum deles dá por 2? Dá sim. Então, continuo com 2. 18 dividido por 2, 9. 30 dividido por 2, 15. Algum deles dá por 2? Próximo é o 3. Algum deles dá por 3? Sim. Então, vou dividir. 9 dividido por 3, 3. 15 dividido por 3, 5. Algum deles ainda dá pelo número 3? Sim.
3 dividido por 3, 1. O 5 não dá para dividir por 3, então repete. 1 e 5, não dá mais por 3, o próximo número é o 5. Dá. 5 dividido por 5, 1. Muito bem, o MDC é diferente. O MMC eu só multiplico todos, acabou. O MDC não. Eu vou olhar aqui quais desses números deu para dividir pelos dois, ó. O 2 eu dividi o 36 e o 60. Esse 2 eu também dividi o 18 e o 30. Esse 3 eu dividi o 9 e o 15. Esse 3 eu só dividi o 3, eu não consegui dividir o 5, então eu não quero ele para mim. E esse 5 também eu só dividi o 5, então eu não quero para mim. Então, eu vou multiplicar somente os números que deu para dividir pelos dois. Então, eu só vou multiplicar 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o MDC de 36 e 60 é 12. Para ficar mais claro para vocês. Bom, gente, hoje é isso. Bom, agora é hora de vocês praticarem, tá bom? Então, vocês vão acessar o Google Sala de Aula. Tem atividade hoje para vocês fazerem do livro e um quiz que eu deixei lá. E se vocês tiverem dúvida, rever a videoaula, participa do grupo. Lembrando mais uma vez para respeitar o horário das 7 ao meio-dia e 20. Combinado? Até a próxima, fiquem com Deus.